Quando pensamos em estados exportadores do Brasil, logo vem à cabeça São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, os pesos pesados do agronegócio, da indústria e do petróleo. Dificilmente alguém lembra de um estado encravado no meio da floresta amazônica, mas em 2025, o Pará exportou mais de 24 bilhões de dólares, um número que esmaga a economia de países inteiros. Duas cidades perdidas no interior paraense vendem mais para o mundo do que capitais como Salvador ou Curitiba. Olhando de longe, o Pará parece conter suas próprias Dubais, pequenas ilhas de riqueza mineral cercadas por floresta, despejando bilhões no comércio global, com máquinas gigantes, trens quilométricos, caminhões que não cabem em rodovia comum, mas basta chegar perto para ver outra cena. Em Parauapebas, a sexta cidade que mais exporta no Brasil, quase 100 mil pessoas vivem com menos de meio salário mínimo por pessoa. Isso é mais de um terço da população. Contém ruas sem asfalto, bairros sem saneamento, escolas precárias. Um contraste que nenhuma planilha de exportação consegue esconder. Essa é a contradição paraense. O estado que mais produz minério no Brasil também concentra um dos maiores bolsões de pobreza do país. A riqueza brota do chão, atravessa oceanos, alimenta siderúrgicas na China, mas no território onde o minério nasce, quase nada muda. Mas por quê? Se tanta riqueza sai do Pará, por que essa riqueza não fica? Para entender o peso do Pará na economia global, é preciso voltar aos anos 60. Naquela época, uma equipe de geólogos fazia um sobrevoo de reconhecimento no sul do estado. Em algum momento, o helicóptero precisou pousar por um problema mecânico, e foi ali, no meio da mata fechada, que descobriram aquilo que viria a mudar a região para sempre: a Serra dos Carajás, a maior reserva de minério de ferro de alta pureza já encontrada no planeta. Os números são difíceis de imaginar. Estima-se que a província mineral tenha 18 bilhões de toneladas de ferro. Para se ter uma ideia, é minério bastante para alimentar a indústria siderúrgica do mundo inteiro por décadas, sem parar. E não é só ferro. A mesma região esconde algumas das maiores jazidas de cobre e ouro do país. O Pará sozinho concentra mais de 90% da bauxita do Brasil, o mineral que vira alumínio. E desde 2011, o estado quadriplicou sua produção de cobre. Em ouro, já lidera nacionalmente. Tudo isso criou um fenômeno estranho no mapa econômico brasileiro. Cidades de pequeno e médio porte, com menos de 300 mil habitantes, passaram a ocupar posições de destaque nas listas de exportação do país. Canaã dos Carajás, por exemplo, uma cidade que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. Em 2024, foi a terceira cidade que mais exportou no Brasil inteiro, quase 7 bilhões de dólares em vendas externas. Parauapebas vem logo atrás, na sexta posição, com mais de 6 bilhões. Isso explica porque o setor mineral responde por 84% de tudo que o Pará vende para o exterior. Não é só uma parte da economia, é a economia. Soja, carne, madeira, tudo somado pesa menos do que o minério que sai das minas paraenses todo ano. E a empresa que opera a maior parte dessa extração é a Vale, a antiga companhia Vale do Rio Doce, privatizada em 1997. Em 2022, teve o terceiro maior lucro da história entre todas as empresas da Bolsa Brasileira. Só perdeu para a Petrobras e para si mesma no ano anterior. Ou seja, a Vale movimenta dentro do Pará uma máquina de produção de riqueza que rivaliza com a maior estatal de petróleo do país. Só que existe um detalhe importante: essa riqueza não aparece nas cidades como aparece em outros lugares do Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, o ciclo mineral construiu cidades inteiras. Belo Horizonte cresceu em cima da extração de ferro. Outras cidades como Ouro Preto, Mariana, Itabira, todas carregam na arquitetura o rastro do que foi extraído do chão. A riqueza deixou marcas urbanas visíveis. No Pará, não. Parauapebas é uma cidade relativamente nova. Foi emancipada apenas em 1988, separando-se de Marabá. Antes disso, era pouco mais do que um povoado chamado Rio Verde, com infraestrutura precária que surgiu ao redor das obras de implantação do projeto Carajás. Oriximiná e Itaitu
Imbituba seguem o mesmo padrão parecido, cidades que nasceram e cresceram ligadas à atividade das mineradoras. Essas cidades quase não existiam quando o minério começou a sair, e quando começaram a crescer, já cresceram no ritmo da extração, não da vida local. Surge então a ilusão, uma ilusão de prosperidade concentrada. Quando um jornalista ou um turista chega em Parauapebas, vê shoppings, concessionárias de carros importados, condomínios fechados, vê bairros com poder aquisitivo que parecem contradizer tudo o que se imagina sobre o interior da Amazônia. Mas essa prosperidade é de uma camada muito fina. Funcionários da Vale, engenheiros, gestores, alguns comerciantes. A maioria da população nunca chegou perto desse nível. E o mais revelador é isso: duas cidades no interior da Amazônia vendem mais para o mundo do que capitais nordestinas inteiras. Mas a renda, o saneamento, a educação, tudo continua distante do que se vê em qualquer outra capital do sul ou do sudeste. Como é possível exportar tanto e prosperar tão pouco? A resposta não está no volume da riqueza, está no caminho que essa riqueza faz. Para entender por que a riqueza não fica, é preciso olhar para os trilhos. Existe uma ferrovia específica cruzando o território entre o Pará e o Maranhão. Ela se chama Estrada de Ferro Carajás. São 892 quilômetros de trilhos. A ferrovia parte de Parauapebas, atravessa a floresta amazônica e o sertão maranhense e termina num lugar muito específico, o porto de Ponta da Madeira, em São Luís. Nada dessa ferrovia é comum, a começar pelo tamanho dos trens. Cada composição que circula por ela tem em média 3,3 quilômetros de comprimento. Se um desses trens parasse numa cidade pequena, cobriria a extensão de um bairro inteiro. Em uma única viagem, leva 33 mil toneladas de minério, o equivalente a 1.000 caminhões carregados. Agora, aqui está o detalhe mais importante. A estrada de ferro Carajás não foi construída para transportar pessoas, nem cargas diversas, nem para integrar o Pará ao resto do Brasil. Ela foi construída com um único propósito: levar minério o mais rápido possível do fundo da mina até o navio. E ela cumpre esse objetivo com precisão cirúrgica. Do momento em que o minério sai de Carajás, atravessa os trilhos, chega ao porto e é embarcado rumo a Xangai. Demora entre 40 e 45 dias. O minério extraído num buraco na Amazônia está em um pouco mais de um mês sendo usado para fazer aço na China. Mas o mais impressionante não é essa velocidade, é o que não existe ao redor dela. Não existe, por exemplo, uma única linha férrea ligando o Pará a Brasília. Em pleno século XXI, o estado que mais exporta minério no Brasil não tem conexão ferroviária com nenhuma capital do Sudeste, nem com a própria capital do país. Pensa no que isso significa. Um caminhoneiro que queria levar uma carga de Belém até São Paulo só pode fazer isso por rodovia, e as principais rotas de ligação com o Centro-Sul são famosas pelos trechos de terra batida, pela lama na época de chuvas, por quilômetros sem postos de combustível. A conexão com a Ásia, por outro lado, é impecável. Trens gigantes, portos preparados, navios de grande porte. Toda a infraestrutura que falta para dentro do Brasil existe com sobra para fora. Essa escolha não foi aleatória, ela é resultado direto do modelo que criou o projeto Carajás, ainda nos anos 80. Naquele momento, os governos militares precisavam pagar a dívida externa brasileira, e o caminho mais rápido era exportar matéria-prima em grande escala. Precisavam de portos gigantes, ferrovias pesadas e minas industriais. Integração regional, escolas e estradas comuns não estavam no pacote. O território foi então remodelado. Dezenas de bilhões foram investidos em equipamentos para extração e escoamento. Muito pouco foi investido em infraestrutura para a população que vive no entorno. O resultado é o que se vê hoje: um Pará que se conecta com Xangai muito melhor do que com Brasília. Um estado onde a infraestrutura pesada toda aponta para o mar, onde as cidades ficaram à margem dos mesmos trilhos que, em tese, deveriam beneficiá-las. A lógica é simples e cruel. A rodovia não passa pelas cidades, passa por cima delas. Os trens cortam o Pará, mas não param para o Pará. Param somente no porto, para embarcar a carga e voltar vazios. Ou seja, a ferrovia funciona, o porto funciona, a extração funciona. Tudo isso é uma engrenagem eficiente, talvez uma das mais eficientes do mundo, mas essa engrenagem foi desenhada para servir ao comércio global, não ao desenvolvimento regional. Se a infraestrutura foi pensada para escoar, a riqueza também escoa. Mas uma pergunta ainda fica: se tanta coisa sai do Pará, afinal, o que sobra?
O que sobra nas cidades paraenses é um fenômeno que pesquisadores chamam de entropia social. A ideia é a seguinte: entropia, na física, é a tendência natural de um sistema a perder organização com o tempo. Aplicada às cidades, a entropia social descreve o que acontece quando muita riqueza passa por um lugar sem se transformar em organização urbana. O dinheiro circula, mas não fixa. A economia gira, mas não enraiza. E o resultado é uma cidade desajustada, crescendo rápido demais nas bordas. Parauapebas é o retrato mais nítido desse fenômeno. Em 2021, a cidade tinha 266 mil habitantes. O PIB batia nos 23 bilhões de reais. As exportações chegavam a 12 bilhões. Em valores absolutos, números que colocariam a cidade entre as mais dinâmicas do Brasil. Mas olhando para dentro da população, o cenário muda. Quase 100 mil pessoas estão inscritas no cadastro único do governo federal, vivendo com renda domiciliar de até meio salário mínimo por pessoa. Surge então uma pergunta natural: como é possível tanta pobreza conviver com tanta riqueza exportada? A resposta começa na origem dessa cidade. Parauapebas não nasceu como uma cidade comum, nasceu como suporte. Quando o projeto Carajás foi implantado, a Vale construiu, dentro do seu núcleo, uma espécie de cidade-empresa, alojamentos planejados, escolas de qualidade, áreas de lazer, supermercados internos, um bolsão estruturado para abrigar os funcionários da mineradora. Do lado de fora dos portões, foi surgindo outra coisa, um povoado chamado Rio Verde. Foi lá que a população migrante, que chegava de todos os cantos do Brasil buscando trabalho, foi se estabelecendo, sem infraestrutura, sem água encanada, sem esgoto tratado, sem energia adequada. Os trabalhadores que não conseguiam vaga dentro do projeto formavam um anel precário ao redor da riqueza. Rio Verde cresceu tanto que acabou virando parte da cidade. Hoje é um dos bairros de Parauapebas. E esse padrão se repete em todas as grandes mineradoras da Amazônia. De um lado, a cidade da empresa, bem cuidada. Do outro, a cidade da migração, abandonada à própria sorte. No meio delas, um fosso que raramente se fecha. Isso explica muito, mas não explica tudo. Também pesa nesse cálculo a estrutura dos royalties e dos tributos. A maior parte do que a mineração gera em impostos vai para a União e em menor grau para os estados. Para o município onde o minério sai do chão, sobra uma pequena fração. O resultado é que as prefeituras paraenses não recebem um retorno proporcional ao que é arrecadado de seus territórios. Uma cidade pode ser a sexta que mais exporta no Brasil e ainda assim não ter dinheiro para reformar uma escola. Soma-se a isso o fato de que as mineradoras empregam relativamente pouca gente. Mineração moderna é atividade de capital intensivo, não de trabalho intensivo. Grandes máquinas, poucos operadores. A riqueza é produzida, mas não gera empregos em massa na cidade. O resumo final então aparece com clareza. Uma região com um fluxo enorme de riqueza, cidades novas, formadas rápido demais para absorver esse fluxo. Uma estrutura tributária que leva a maior parte desse fluxo para fora e um modelo de extração que precisa de poucos trabalhadores locais. É o encontro perfeito de fatores que faz com que o dinheiro circule sem se fixar. A riqueza atravessa a cidade dentro do mesmo trem que carrega para a Ásia. O Pará moderno funciona exatamente como foi desenhado lá nos anos 80, um modelo onde a riqueza passa pelos trilhos e a pobreza permanece no território. Os trilhos não mudaram, a mina não mudou. O que precisaria mudar é o que acontece entre uma ponta e outra dessa linha. Alguma coisa começa a se mover nesse sentido. Nos últimos anos, o governo federal anunciou revisões nos royalties da mineração. Novos programas de investimento com infraestrutura urbana nas cidades mineradoras foram pactuados com a Vale e com outras empresas do setor. Não é ainda uma virada estrutural, é um começo, um reconhecimento tardio de que a lógica atual não se sustenta do ponto de vista social. Mas o que aconteceu no Pará durante as últimas 4 décadas deixa uma lição grande para o Brasil inteiro. Riqueza por si só não produz desenvolvimento. Exportação por si só não produz prosperidade. O que produz desenvolvimento é o desenho de como essa riqueza circula dentro do próprio território. E enquanto o minério paraense sair mais rápido do que as políticas públicas chegam, o Pará vai continuar sendo o maior contra-exemplo da ideia de que crescer e desenvolver-se são a mesma coisa. Deixe sua opinião nos comentários.